Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cassiane, esse aqui é o Tarô com Cassi. E hoje nós vamos falar com os taurinos, signo de touro. Essa é uma leitura atemporal, válida para os próximos 7 dias, assim que você chegar nessa leitura. Então, a partir do momento que você chegar nessa leitura, você conta 7 dias, que é onde essa leitura vai estar valendo, tá? É uma tiragem coletiva, não vai ressoar com todos, então pegue só aquilo que tiver fazendo sentido para você, o que não tiver fazendo sentido, solta para o universo e assiste os outros signos nos quais você tem ascendente, lua ou Júpiter. Combinado? Então vamos lá. Vamos ver o que o tarô tem para os taurinos. Oráculo, peço clareza nessa jogada, direcionamento, que cada taurino que chegar até aqui saia daqui com uma resposta, uma clarificação, uma confirmação, ou ainda com o coração mais quentinho. Que todo taurino que chegar até aqui receba aquilo que é capaz de assimilar. Mesa aberta para o signo de Touro. Vamos lá. Qual a principal mensagem para os taurinos nos próximos 7 dias? Qual a principal mensagem para os taurinos nos próximos 7 dias? Vamos lá. Vamos ver o que aguarda os taurinos. Portal da perda. A sacerdotisa. Gente, já quero falar para vocês, não se assustem, tá? Porque nem tudo que a gente perde é uma perda. Nem tudo. Fundo do deck, a torre. Mas agora afirma exatamente o que eu acabei de falar, tá? Nem tudo que a gente perde é uma perda. Às vezes, o que sai da nossa vida traz a oportunidade da gente reconstruir algo com bases muito mais sólidas. Muito mais sólidas. A sacerdotisa na central do jogo aqui, o que ela me mostra? Né? Ela é aquela que esconde as coisas debaixo da saia. E a torre, ela vem para destruir uma estrutura mentirosa. Então, nesses próximos 7 dias, o que sair da tua vida, deixe que vá com Deus, porque é livramento. Então, a gente sai ali com o portal da perda, mas você não vai estar perdendo nada. Você não vai estar perdendo nada. Acredite, o que sair da tua vida, seja relacionamento, de repente até um próprio trabalho, amizades, de repente um familiar que você acaba se afastando, é livramento. Ok? E é a oportunidade de você reconstruir relações mais sólidas e verdadeiras, de repente um trabalho novo que vai te reconhecer como você não está sendo reconhecido dentro dessa relação ou desse trabalho, certo? Então, coloca na tua cabeça isso. O que sair da tua vida essa semana, deixe que vá com Deus. Por mais que na hora você não entenda e até se entristeça um pouco, porque é natural que isso aconteça, no tempo certo você vai entender. Grava bem isso que eu tô falando, tá? Nem tudo que a gente perde é uma perda. Vamos ver com o tarô, o que o tarô traz para os taurinos. O que o tarô traz. Você é uma pessoa, tá? Eu tô falando aqui com um grupo, ou de repente para uma pessoa só, que tem uma bagagem de vida. Já passou por muita coisa. E sabe exatamente o que quer, o que aceita, sabe o que quer, mas sabe também o que está aceitando. E sabe que muitas vezes está aceitando coisas que não são boas, que não são suficientes, que está se contentando com pouco. Né? Então você pega essa mensagem, adapte para a área da sua vida aí que está assim, e deixe que vá embora. Ou mande embora. Vamos ver com o tarô, que o tarô traz pra gente. 5 de ouros. Tô falando? Tô falando? Existe uma situação aqui que você não tá recebendo igual. Você não tá.
Você fez muito e recebeu pouco em troca. E você está recebendo pouco em troca, mas mesmo assim você permanece. Mas você não precisa permanecer, entendeu? Você não precisa. Você tem a sabedoria suficiente para se livrar disso aqui. E principalmente você tem clareza de onde você está ficando e recebendo migalhas. Tá? Você tem clareza disso. A morte chega, né, gente? 2 de espadas. Tô falando que você sabe. Você tá fingindo que não sabe. 3 de espadas. E a lua. Você tá se iludindo sozinho, Taurino. Eu sou bem franca no que eu vou te dizer aqui. Chega de tapar o sol com a peneira. Chega. Chega de tapar o sol com a peneira. O mundo, fim de ciclo. No fundo do deck. Tá? Chega de tapar o sol com a peneira. Você aqui tá com medo de terminar essa situação, colocar fim nessa situação, tá? Por medo de ficar sem nada. Sabe aquela coisa assim, às vezes é melhor ficar nessa vidinha aqui, nessa situação ruim, onde eu tô triste, estão partindo o meu coração. Então eu prefiro me iludir do que ir pro novo. Prefiro me fingir de cega e ir pro novo. Aqui, eu vou dizer sinceramente, não tem nem muito o que enfeitar, tá? Você precisa tirar alguma situação da tua vida, seja ela qual for, relacionamento. Eu sinto muito aqui que é relacionamento, tá, gente? Mas podemos estar falando de vida profissional também. Que você já sabe que não deu, a situação não tá legal, tá? Você sente um caos interno ali. Você tem condições de fazer essa mudança na tua vida. Você tem condições de fazer essa mudança na tua vida, mas você não faz por medo. Medo de sofrer, medo de ficar sozinho, sozinha, medo de repente, se a gente estiver falando de trabalho, medo de ficar desempregado daí, né? Quer pedir a conta, quer pedir a demissão, não pede porque tem medo de ficar sem nada. Só que você está sofrendo. Você está sofrendo. E aqui eu não entendo se você sofre pela situação ou sofre mais ainda porque você sabe que você está se enganando. Está se enganando. E além de estar se enganando, está fingindo que está tudo bem. E não está. Não está tudo bem. Realmente chegou o momento de finalizar esse ciclo, tá? Pode ser que você não esteja vivendo isso neste momento, mas nesses próximos 7 dias pode se apresentar uma situação que faça você pensar dessa forma. Nem toda perda é uma perda. Presta atenção nessa frase. Vamos ver o que o baralho cigano traz pra gente. Para de se enganar, touro. Coração. Os ratos. Eu falei pra vocês que estou sentindo que é relacionamento. Existe um relacionamento que está desgastado já. O sol. O cavaleiro. E a carta. Então vamos lá. Fundo do deck, a raposa. Gente, se vocês estão fingindo demência, cegueira, que não estão querendo enxergar uma situação, tá? Por motivos pessoais de vocês, medo, ó, e mais aqui, ó, ainda, aliança. Tô falando que é relacionamento isso aqui. Essa semana, a clareza vem para vocês, tá? E pode ser através de uma fofoca, uma mensagem que chega e chega muito rápido. Se por acaso você não tem um relacionamento, é um taurino solteiro que tá aqui, solta pro universo, tá? Porque eu sinto que eu tô falando aqui para um grupo pequeno de pessoas. Esteja de orelhas em pé
antenada, tá? E pelo amor de Deus, quando você souber que a clareza sobre a situação chegar, tome uma atitude. Tome uma atitude, tá? É um relacionamento que tá bastante desgastado já. É como se fosse uma situação que, nossa, eu já fiquei tanto tempo aqui, por que eu vou sair? Eu não tô feliz. Mas assim, já teve coisas boas. Sabe aquela pessoa que se apega a 2 momentos bons que teve dentro da relação e aí fica presa naquilo e vive um monte de coisa ruim, mas não solta, né? E uma coisa que eu vou dizer, se vocês estão esperando alguém mudar, a pessoa não vai mudar. Não vai mudar. Ficar nesse lugar aqui vai te trazer só sofrimento. E você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Tá muito desgastado já. Aqui tem 2 opções, ou vai ter um encerramento realmente da situação, ou uma nova maneira de se relacionar dentro dessa situação. Tá? Você tem 2 opções, ou você finaliza ou você dá um checkmate, estabelece os limites e coloca, é a última vez que eu vou tolerar tal coisa, tá? Mas vai chegar nos seus ouvidos aí coisas que você finge que não vê, porque no fundo você sabe que você, no fundo você vê, só que você prefere não acreditar, tá? Gente, não tem nem muito mais o que eu falar aqui. Esteja atenta nos próximos 7 dias, tá? Atento e atenta, né? Vamos tirar um conselho final para os taurinos. Qual o conselho final para os taurinos? Não tenha medo de ficar sozinho, sozinha. Não tenha medo de ficar desempregado, desempregada. As coisas se ajeitam. Mas essa situação, da maneira que está, não dá mais para sustentar. Não dá mais para sustentar. Você vai acabar se machucando mais ainda do que você já está. Compromisso. Que linda essa carta. Vamos ver o que diz o conselho final do compromisso para os taurinos. Esta carta nos lembra da necessidade de cumprir nossas promessas e responsabilidades com integridade e dedicação. Esse é um momento para refletir sobre os compromissos que temos em nossa vida, sejam eles com outras pessoas ou com nossas metas e valores. É hora de avaliar. Aí aqui, eu vou fazer um parênteses. Aqui é para você lembrar de quantas vezes você já prometeu que era a última vez e você permaneceu. E cada dia mais teu coração sangrando, tá? É hora de avaliar se estamos verdadeiramente comprometidos com aquilo que nos propomos a realizar e se estamos dispostos a fazer sacrifícios necessários para alcançar os objetivos. Esse é o momento de agir com responsabilidade, assumindo compromissos com seriedade e determinação. Cada compromisso cumprido nos leva um passo mais perto da realização dos nossos sonhos e nos fortalece ao longo do caminho. Priorize suas responsabilidades e dedique-se a cumpri-las com integridade e empenho. Eu vejo que isso aqui traz muito essa questão do o que você prometeu, o limite que você estabeleceu, cumpra, porque senão você se torna aquela pessoa sem palavra, aquela pessoa que ninguém acredita e ninguém valida, porque você sempre volta atrás. Então a pessoa pinta e borda com você e você fica sempre do mesmo jeito, porque ela sabe que é só uma primeira briguinha, depois você já retrocede, entendeu? Presta atenção nisso. Afirmação. Assumo a responsabilidade por minhas ações, cumprindo meus deveres com dedicação. E vou falar mais uma coisa ainda que eu sinto aqui de falar para vocês, tá? Quando uma pessoa engana a gente, a culpa é dela. Quando ela engana pela segunda vez, a culpa pode ser dos dois. Quando ela engana pela primeira vez, pode ser culpa dos dois. Quando engana pela segunda vez, a culpa é dela. E quando engana pela terceira vez, a culpa é sua. Então, assim, assuma a responsabilidade pelas suas decisões. Eu não estou dizendo que você não assume a responsabilidade, mas se você já está sofrendo dentro de uma situação, foi estabelecido limites, não foi cumprido esses limites, sai fora, tá? Sai fora, porque aqui é só sofrimento. Ou muda
a maneira de se relacionar pela última vez, ou você só vai sofrer e continuar se iludindo e sendo enganada. Certo? Muito obrigada quem ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!